Alejandro, começa a arranhar aí a história da Bolívia pra gente, por favor, enquanto eu vou tentando ajustar tecnicamente. Você publicou um artigo na Gazeta Revolucionária que eu pedi que você publicasse também em duploexpresso.com ontem. Você está esperançoso como parte do Piguinho Vermelho, tá dizendo o golpe acabou e acabou nas urnas, o que é mais bonito ainda. Bom, sim, eu acabei escrevendo essa matéria ontem, porque eu vi que o assunto tinha pegado um voo até maior do que estava acontecendo no Chile, que em princípio era uma coisa mais grave. Porque no Chile teve uma série de manifestações muito importantes, no dia 18, onde se comemorou um ano do Levante Popular, e agora no domingo, dia 25, vai ser o plebiscito pela revogação, uma revogação meio feia, a revogação da Constituição de 1980 do Chile, Constituição de Pinochet. Mas o que acabou consumindo as atenções, praticamente todo mundo, até por uma campanha impulsionada pela direita e pelo Piguinho Vermelho, que foi as eleições da Bolívia. Então, aí eu quis pontuar alguns assuntos fundamentais. Por favor, siga pontuando que eu vou pegar água, então eu vou fechar minha câmera aqui, mas eu sigo te ouvindo com atenção, Alejandro. Perfeito. Então, primeira coisa que a gente deveria avaliar é que a eleição de Luiz Arce, uma eleição que sim é uma vitória popular, porque ali não impuseram um candidato da direita. Mas eu diria assim, a eleição de Luiz Arce, que era o antigo ministro da Economia de Evo Morales, é uma vitória em 30%. Porque o problema é que na Bolívia sempre as contradições foram muito à flor da pele, contradições sociais muito fortes. E Luiz Arce é um elemento da ala mais de direita que tem no MAS, Movimento ao Socialismo de Evo Morales, que, aliás, é um partido que não foi fundado por Evo Morales. Em 2004 até 2006, Evo Morales entra a esse partido como uma plataforma para ele se lançar candidato nas eleições. E aí ele faz uma aliança com um intelectual que havia sido um guerrilheiro, Garcia Linheira, que é o vice-presidente até hoje, e com isso eles entram na chapa. Um ponto muito importante é que em 2008, quando a reforma da Constituição boliviana não é feita realmente, senão que são feitas uma série de cosméticas, mas no essencial se manteve tudo, a COB, Central Operária Boliviana, rompe com Evo Morales. E 3 das 5 organizações camponesas também. E o Evo Morales vai controlar a COB, o movimento sindical, e as organizações camponesas a partir de 2013, 2014. Num processo que eu conheço muito bem, porque estive nesses anos várias vezes na Bolívia. Isso foi controlado basicamente em cima de movimentos de muita força. Houve uma greve geral, na qual eu participei do comando de greve, então por isso conseguiria falar muito bem a respeito disso. Em 2013, onde teve ocupações de rodovias, e o governo de Evo Morales matou um monte de gente. Isso pouco se fala. Muitos dos outros dirigentes sindicais, eles foram muito pressionados por vários mecanismos, e eles ou bem capitularam, ou por outros mecanismos, o MAS acabou se apoderando das organizações de massa, como um todo. Mas, na hora que eles fizeram isso, eles desmobilizaram tudo. Aí nós chegamos ao golpe de Estado, que aconteceu há alguns meses. E no golpe de Estado, aquela coisa que a gente já analisou e já viu. Até no Duplo Expresso a gente já falou sobre isso bastante. Nós tivemos um golpe onde entrou aquela coisa. De repente, Evo Morales renuncia, junto com Garcia Linheira e mais 34 altas figuras do MAS. E vai embora. Uma coisa assim que nem Dilma Rousseff fez, de falar além. Eles vão embora, se larga o povo ali. E a partir daí surge um grande movimento de massas num local chamado El Alto, que La Paz é uma cratera. Na ponta de cima fica uma cidade chamada El Alto. Muito grande, onde o movimento, principalmente de mineiros e de bairros, pega algumas delegacias de polícia e a Bolívia pega fogo. Eles derrotam os movimentos fascistas e protofascistas, principalmente da Meia-Lua, que aqueles são aqueles departamentos mais
fascistoides, principalmente Santa Cruz, Pando, próprio Cochabamba, onde o mais famoso foi o movimento de Santa Cruz de la Sierra de Camacho. E quando eles estão para ultrapassar a polícia, o MAS chega a um arranjo com a direita e esvazia as mobilizações. Ele tinha até colocado, pela primeira vez nas ruas, as milícias armadas do MAS, que vocês devem ter visto porque tinha aquela huaypala, ou aquela bandeirinha. Bom, aí entra o mais importante, que o Piguinho Vermelho passa por alto. Se forma um governo de uma mulher de extrema-direita, Janine Áñez, autoproclamada, que nem o Guaidó. Ela mesma se autoproclamou como presidente da Bolívia. E o MAS faz um acordo com ela, apesar do MAS ter a maioria na Assembleia Plurinacional. Ou seja, foi um governo de uma mulher de extrema-direita, ao que ela se autodesignou presidente da Bolívia, e o MAS, que tinha maioria, aceitou esse negócio, em um acordo. E esse negócio foi indo, e se chama as eleições. Evo Morales não participa, ele está em Salto, província do norte da Argentina. E se participa o representante do setor mais direitista que tem no MAS, e põe um cara que é um neoliberal, se estivermos no Uruguai, diria, é igualzinho a Danilo Astori, que é o eterno ministro da Economia da Frente Ampla. Aqui uma espécie de José Eduardo Cardoso da Economia. Isso que é Luiz Arce. Um Palocci? Poderia ser um Palocci? Poderia ser um Palocci, nessa linha. E aí o que mais chama a atenção, que na Bolívia, onde existe uma burguesia das mais fascistas da América Latina e mais anti-indígena, apesar que na Bolívia tem 18 nações indígenas, é uma burguesia nazista. Ela reconheceu a derrota quase que na boca de urna. Campeão mundial de reconhecimento de derrota. Eu nunca tinha visto um negócio assim. E são partidos da direita. Você tem aí o... Sobre isso, Alejandro, sobre isso, eu achei muito curioso o pessoal largar lá aquele sistema de apuração em cima da hora. Era o quê? Aquilo ali, obviamente, né? Eu suponho várias hipóteses possíveis. Eu fiquei pensando, o que pode ter sido esse movimento? Bom, esse movimento, essa apuração ia ter a fraude, e aí o pessoal chegou a um entendimento que não precisava mais da fraude, porque talvez a fraude tenha vindo por dentro. Estejamos vivendo um estelionato eleitoral. Não sei, por exemplo, algo que a gente poderia imaginar, algo semelhante ao que ocorreu no Equador de Rafael Correa, quando se elegeu Lenin Moreno e a criatura se voltou contra o criador. Eu acho até interessante sobre essa questão, essa hipótese em particular. Não estou afirmando que é o caso, eu não conheço, até por isso temos Alejandro aqui, que passou pela Bolívia para trazer as impressões dele, não que elas sejam absolutas, mas uma contribuição para o debate. Eu li atentamente, achei muito interessantes as colocações dele, ele marcou outros veículos da região, mas me marcou também, fiquei muito contente com a lembrança. E aí eu botei o seguinte, o Andrew Coríbico e demais, considere também a possibilidade de um cenário Lenin Moreno no Equador, em que o sucessor, a criatura, trai o criador. O Arce é parte da facção, da fração mais conservadora dentro do MAS, Movimento ao Socialismo, o partido do Evo Morales. E o que é a questão chave? A cooperação com a China e com a Alemanha, com relação à exploração soberana, mirando o desenvolvimento boliviano, vai ser retomada? Porque foi cancelada pelo governo atual. Então, Alejandro, quais são aí os indícios que você tem, até especulação em alguma medida, sobre o pessoal desistir no dia do sistema de apuração? Os indícios são grandes, porque essa direita, a direita de Sánchez Lozada, que é um direitista 30 anos atrás, e a direita extrema, que aí envolve gente como a própria que era autoproclamada presidente, Áñez, o Camacho e outros, é uma direita ultra recalcitrante. E eles são intimamente ligados à embaixada norte-americana. Eles não fazem nada sem a bênção da embaixada. Para terem reconhecido uma derrota, quase que na boca de urna, é porque houve um acordo. Não vamos nos enganar. Senão, o Andrew Coríbico, uma das hipóteses que ele coloca seria que os militares teriam
chegado à compreensão de que eles não conseguiriam segurar o caldeirão se houvesse uma revolta. Então que lá atrás, no que começaram aquelas revoltas de El Alto e tal, teria chegado ao acordo lá atrás do Evo Morales dizer o seguinte: ó, tudo bem, vamos esperar até a eleição, e aí se vocês perderem, vocês entregam a bola, e aí por isso que a panela de pressão não teria, né, aumentado a pressão tanto, certeza de que tinham ganhado, tinha sido roubado, e que na compreensão deles, os militares bolivianos não teriam condições materiais de fazer uma repressão pesada desse pessoal. Inclusive, o Endo Coric fala, inclusive até às vezes campanhas de sabotagem cívica, então grandes greves, Operação Tartaruga, etc. e tal. Então ele acha que os militares tiveram que ceder à direita porque a Bolívia tornar-se ingovernável. Você acha que é algo nessa linha? Sim, bem nessa linha. A Bolívia tem uma característica muito importante em cima dessa linha que eu falei, das contradições sociais. É um processo que data desde a Revolução de 1952, que foi a primeira revolução operária triunfante na América Latina. Teve uma outra revolução operária, que foi a de 1930, em Cuba. Dessa se fala muito pouco, mas ela foi derrotada. A de 52 chegou a acabar com o exército e a polícia. Depois teve toda outra série de situações, como, por exemplo, em 1971, quando se forma a Assembleia Nacional, que o poder da base foi muito grande, e a queda pela força do Boni, Sánchez Lozada, em 2003, que foi justamente em Alto, de novo, os mineiros descem, e o presidente da República foge de helicóptero. Então, sempre a situação muito a estilo Caldeirão. Evo Morales controlou isso até 2019, 2018, 2019. Ele passou por um período aí transitório entre 2008 e 2013, onde o controle meio que não estava tão absoluto. Mas com o aprofundamento da crise, a queda dos preços do estanho, que ele tentou apostar na questão do lítio, aí ele mais ou menos controlou, mas de uma maneira muito precária. Tanto assim, quando Evo Morales ele é expulso do país, e ele renuncia publicamente, ele é expulso porque os militares, a polícia e a direção da COB, Central Operária Boliviana, exigiram que ele fosse embora. Esse que ponto. Em aliança com a extrema-direita. Isso que é mais importante ainda. Então, você tem aí um acordão entre vários setores. E agora, é uma situação onde a revolta contra o golpe ficou quase descontrolada. E, por isso, eles precisaram de colocar uma espécie de panos quentes. Porque você tinha nas ruas centenas de milhares de pessoas, os mineiros tinham se mobilizado, a Federação dos Sindicatos Mineiros da Bolívia estava em movimento, com tremenda pressão contra a burocracia sindical. E era toda uma mobilização que eles estão tentando agora segurar. Esse é o ponto, principalmente porque se desestabiliza muito a Bolívia, pode ter consequências sobre o Equador, que está aí do lado, porque o problema de Lenin Moreno não se resolveu, só tende a piorar. Tem o problema do Chile, voltaram as mobilizações, um monte de mortos nesses dias, né? E repressão por todo lado. Tem o problema do Peru, que é gravíssimo, uma série de questões de desestabilização ultra graves. A Colômbia, que é outro polvorim, a Venezuela e o Brasil, sem contar a Argentina. Então, eu estava com uma espécie assim de situação tão crítica que uma grande mobilização popular que consiga ultrapassar esses mecanismos de controle poderia desestabilizar toda a região. Então, a grande preocupação é simplesmente isso. Não vamos tirar digamos, o lado bom da vitória do Arce. Claro. Todo esse caldeirão implicou que não era possível impor um Bolsonaro lá, um Lozada, uma Áñez, que até renunciou, etc. Não era possível. Era necessário colocar, tipo, uma frente ampla do Uruguai, uma espécie de Fernando Haddad, Palocci, alguma coisa assim, para fazer uma transição. Não dava para ir com tanta velocidade. Eu preciso desarmar essa bomba
de tempo.